quais são as partículas, o bóson é o quê? Porque a gente aprende, né, no colégio de próton, nêutron, aí você vai descobrindo que tem mais coisa. Dá esse histórico pra gente, da gente indo cada vez mais pro micro, cada vez maior. Então assim, ó. A gente vamos lá, na escola a gente tem o átomo, aí a gente tem aquela imagem do núcleo atômico com prótons e nêutrons, e a gente tem os elétrons em volta. Isso a gente aprendeu, Aí, o que a gente não aprendeu na escola, mas deveria ter aprendido, porque uma crítica que eu faço à escola é que a física ensinada na escola é chata. Total. Tipo, tu passa lá 3 anos vendo o quê? Bloco inclinado, mola e pouco mais que isso, né? Mais ou menos isso. Mas a física moderna é muito mais legal. O próprio Sacani ensina muitas coisas que poderiam estar na escola, que eu acho que seriam mais divertidas do que um sistema massa-mola. Mas enfim. Aí a física moderna, desde os anos 70, mais ou menos, ela viu que existia muitas partículas. E aí eles começaram a se perguntar assim, do que o universo é composto? Isso. Até antes disso, já existiam experimentos do elétron, acho que foi a primeira partícula a ser descoberta lá em 1831, uma coisa assim. Talvez a data esteja errada, então se alguém souber, já bota aí no chat. Mas enfim, acho que foi 1831. Mas aí eles foram estudando e vendo, existe alguma coisa a mais, existe alguma coisa a mais, existe alguma coisa... Por causa de cálculo ou por causa de observação? Por causa de cálculo, por causa de observação, porque algumas coisas... tá faltando alguma... alguma coisa não batia bem, alguma coisa talvez exista aqui, porque o cálculo não tá fechando, eu tô vendo uma coisa que não parece... Toda matéria é feita do quê? Então, vamos lá. Vou chegar lá. Aí, então, voltando. A gente tem o átomo, aí a gente tem o núcleo de prótons e nêutrons e os elétrons na volta. Dentro desses prótons e nêutrons, aí a gente tem as partículas fundamentais, que a gente chama que são os quarks. Isso. E essas partículas que, no dia de hoje, baseado em todos os estudos que nós temos, nós achamos que elas são as partículas fundamentais e que não existe nada menor que um quark. Ah, é? E o elétron também é uma partícula fundamental. Então, o elétron não estaria composto por nada. Entendeu? Entendi. Tipo, o núcleo é composto de prótons e nêutrons. Os prótons e os nêutrons são compostos de quarks. E o quark não é composto de nada? Em princípio, não. Baseado em todos os estudos e experimentos que a gente tem hoje na física, não é composto de nada. Assim como o elétron. Então, os quarks são um conjunto de partículas e os leptons são outros. Aí, lepton. Tava no elétron, agora foi pro lepton. O elétron é um lepton. Todo elétron é um lepton. É que existem categorias, né? Então a gente tem um modelo padrão da física de partículas, que ele vai dizer quais são as partículas fundamentais. Dentro desse modelo a gente tem os quarks, os leptons e os bósons. E os quarks são esses que compõem, então, o próton, o nêutron e outras partículas. Os leptons são o elétron, o tal... Não, o elétron, o muon e o neutrino são leptons. E os bósons seriam os responsáveis por fazer essas partículas ficarem unidas. Porque elas têm que se unir de alguma forma. A gente tem a gravidade que a força gravitacional. Isso seria uma força gravitacional? Não tem nada a ver, é outro princípio. Então... A física, o modelo padrão da física de partículas, ele não inclui a força gravitacional. Não. Porque nesse regime muito pequeno dentro do núcleo, a força gravitacional, ela não é muito importante, é desprezível. Então, a gente tem que esse modelo da física de partículas, o modelo padrão, ele inclui a força eletromagnética, a força forte e a força fraca. A gente tem 4 forças fundamentais no universo. Isso eu aprendi. Forte, fraca, eletromagnética e gravitacional. A gravitacional não entra. Então, essa é uma crítica ao modelo padrão da física de partículas. Essa foi a área que eu basicamente estudei a vida toda dentro do modelo padrão. E existe uma outra área da física que chama física além do modelo padrão, que seriam as pessoas que estão estudando o que existe. Porque o modelo padrão, ele explica muito bem algumas coisas, mas ele não explica tudo. Falta coisa, porque ele explica muito bem o que ele se propõe a explicar. Assim como, por exemplo, a mecânica newtoniana, ela explica muito bem o que ela se propõe a explicar, mas outras coisas ela não explica. Por isso a gente tem mecânica quântica, por exemplo. Então,
O modelo padrão, ele explica muito bem determinados comportamentos, mas outros ele não explica. Não quer dizer que está errado, só quer dizer que ele se propôs a explicar um quadradinho, digamos assim, do quebra-cabeça, mas as outras peças a gente tem que entender o que está acontecendo. Eu perguntei isso ontem para o Sacani também aqui. Existe a chance de ter uma teoria de tudo que o Hawkins estava... aquela coisa de que funcione tanto para pequeno quanto para grande? Então, isso é o que as pessoas estão tentando fazer, né? Uma teoria, assim, meio universal, assim, do tudo. Mas não sei, assim, pode ser que no futuro, a gente nunca sabe, né? A gente vai estudando. Por exemplo, antigamente a gente não sabia, a gente achava que o átomo era indivisível. Aí a gente foi estudando e viu que ele é divisível, que existem coisas lá dentro. Hoje a gente acha que os quarks são fundamentais. Em princípio é o que existe, mas eu não sei daqui 20, 30, 50 anos se alguém vai chegar com uma máquina muito melhor que o LHC e vai falar não. Por exemplo, antigamente, os prótons são estados ligados de 3 quarks. Tá, 3 quarks formam um próton, que é o up, up e down. É o nome deles. Up, down, strange, top, charm e bottom. São 6. E o próton é formado de 2 ups e 1 down. Só que antigamente, os cientistas pensavam, o máximo que existe são 3 quarks juntos. Só que hoje a gente achou pentaquark. Isso quer dizer o quê? 5 quarks ligados. Caramba. Então eles formam uma outra partícula. Só que antigamente... inclusive, quando eu estava na graduação, não tinha um pentaquark. Ninguém tinha visto experimentalmente no LHC. Isso? No LHC. Aí foram fazendo pesquisa e acharam estados ligados de 5 quarks. Se eu não estou enganada, tem até 6 quarks. Só que eu lembro que quando eu estava na graduação, tinha professor que falava, não, o máximo é 3, nunca vão achar mais. Pô, e os caras acharam, entendeu? Então, tipo, bóson de Higgs. Muita gente falou, o bóson de Higgs, a gente... não vai achar. Aí em 2012 os caras foram lá e acharam. Também no acelerador? No LHC. Foram 2. Dentro do LHC existem 4 experimentos principais. O LHC é aquele anel grande, né? Circular. Aí eu acho que é o Atlas. Tá onde? Tá na fronteira da França e da Suíça. Da Suíça, né? Aí é o Atlas, o Alice, o CMS e o LHCb. São os 4 experimentos que tem lá. E aí, se eu não tô enganada, foi o Atlas e o CMS que acharam concomitantemente, assim, o bóson de Higgs. Porque na física, tudo tu precisa que mais de uma pessoa ache, né? Tem que ser replicado. Então, primeiro um grupo achou, que eu acho que foi o Atlas, e aí depois, um tempinho depois, o CMS também achou, e aí eles falaram, então é o bóson de Higgs.